Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de todo mundo aqui. Sábado já é difícil, né? Com um tempo desse é quase impossível, então bacana vocês estarem aqui. Eu vou fazer uma apresentação super rápida de 5, no máximo 10 minutos, só para vocês entenderem um pouquinho o que é o Next Hub, o que nos motivou a começar essa iniciativa, tá? Meu nome é Cássio e aqui a gente está simplesmente com a camisa da pessoa física e na causa propriamente dita de fato desenvolver um ecossistema de inovação, de tecnologia em Tubarão, que a gente sabe que tem muito potencial, tem várias empresas que são referências em seus setores, mas infelizmente há muitos pontos desconexos, né? A gente precisa conectar esses pontos para que a gente tenha um resultado mais interessante. Então, só falando rapidamente como surgiu, foram 3 etapas bem simples, né? Primeiro começou numa conversa entre algumas pessoas, com posições diferentes e visões diferentes, aonde a gente sentou e disse assim, olha, a gente precisa começar a fazer alguma coisa mais orquestrada. Não dá para um grupo de usuários criar uma iniciativa, uma associação criar outra iniciativa, um grupo de empresas criar outra iniciativa, que no final das contas todo mundo está fazendo a mesma coisa ou tem muito do mesmo propósito, só que não está conectado, né? E aí a gente claramente identificou que a gente precisava fortalecer esse ecossistema. O final do ano passado teve a primeira edição do Startup Weekend aqui em Tubarão, depois tiveram alguns eventos menores que começaram, depois terminaram. Isso a gente sabe a dificuldade que é dar continuidade em qualquer iniciativa, né? Tem muito calor do momento, mas com o passar do tempo as coisas vão perdendo força, as pessoas vão perdendo o interesse, e aí eu já coloco que o grupo que foi formado para isso é extremamente resiliente, extremamente chato, né? Então a gente não vai desistir tão fácil, e eu gostaria já de convidá-los a não desistir também dessa ideia. O que a gente fez? Identificado isso num grupo menor, disse não, vamos validar a nossa ideia e vamos ver se realmente isso bate com grupos de desenvolvedores, com empresários, com empresas de tecnologia ou com empresas que têm base tecnológica. Não necessariamente que o produto final seja um software, um hardware ou uma combinação dos dois. Então a gente convocou um bate-papo aqui na City e a gente levantou uma série de dores, né? As dores do setor, as dores da academia, a gente apontou muito com uma série de deficiências ou limitações da entrega do profissional hoje pós-formado. A gente identificou uma série de coisas, mapeamos uma série de coisas. E aí a gente começou, num grupo menor, a fazer reuniões semanais. Né? O objetivo dessas reuniões semanais basicamente é, ok, nós temos as dores, elas estão mapeadas, elas foram validadas, agora como que a gente faz para resolver todo esse negócio? Né? E perfeito, aí a gente começou a entender como que a gente resolvia de curto, de médio e de longo prazo. E aí a gente chegou no tal do Next Hub, que foi uma série de tentativas de nome lá, que a gente estava em uma dessas reuniões e testava, via se tinha domínio, se não tinha domínio, enfim, no final das contas o nome ficou bastante interessante pelo conceito de Next, daí a logo ela já trouxe uma perspectiva nesse sentido também, e o Hub é pura e simplesmente para que a gente tenha essas conexões, tem um ponto central de conexão, por isso que a gente está chamando de Hub. Né? Bom, o que é? É um hub de inovação e tecnologia da região. Não é de Tubarão, tá? É da região, de Tubarão e região, isso que a gente está trazendo. Então a nossa macro região aqui ela é bastante forte, tem muita empresa, tem muito desenvolvedor, tem vários grupos, etc. A gente precisa começar a aglutinar essa turma. Então nosso principal objetivo é fomentar de maneira organizada, e é isso que a gente identificou que falta muito, o ecossistema de inovação e tecnologia, conectando os grupos de usuários, as empresas, as associações que estejam envolvidas com a causa, ok?
principal objetivo lá na frente é dar visibilidade para a região como provedora de serviços e produtos inovadores ou de base tecnológica. Tá? Esse é o principal negócio. E nas conversas que a gente teve, surgiram muitas coisas do tipo, pô, tem empresas locais que preferem comprar soluções que tem na nossa região, mas compram de fora simplesmente para dizer que estão comprando de fora. A gente sabe que isso não é uma verdade absoluta, mas sim, tem casos que isso ocorre. Mas o que nós estamos fazendo para promover que realmente a nossa região tem de fato condições de entregar essas soluções adequadas, etc. Aí começou a surgir, opa, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais a visibilidade da região, né? Só que se a gente tem grupos totalmente desconexos que não se conversam, muito provavelmente essas coisas não vão para frente. E aí a gente começou a desenhar como que a gente poderia conectar essas pessoas, conectar essas empresas e por aí vai. A primeira fase, e o que a gente identificou claramente, é que a academia, de certa forma, ela está com um pouquinho de dificuldade de formar o profissional para o mercado de fato e que tenha realmente uma aplicação muito prática no momento que ou ele está em curso ou quando ele sai do curso. Então, a gente precisa fomentar conhecimento, a gente precisa compartilhar conhecimento. E não é o conhecimento só acadêmico e etc. Isso é extremamente importante. Mas, o que o mercado está falando em termos de tecnologia, em termos de linguagem, de programação, de frameworks, disso, daquilo. E aí a gente precisa fomentar esse tipo de coisa. Tem uma movimentação de algumas startups, a gente precisa fomentar essas startups. Né? Startup, a taxa de mortalidade é gigantesca porque falta tudo. Né? Startup geralmente falta tudo. E a gente tem na cidade pessoas e empresas que estão dispostas a ajudar, seja com mentoring, seja lá o que for, para tentar criar mais musculatura para essas startups, validar um modelo de negócio e que isso realmente seja algo que se torne uma empresa, que gere empregos, que traga benefício para a cidade e para a região. A gente definiu em 3 fases como que a gente iria fazer. A primeira fase é a promoção desses meetups, especialmente em 3 áreas: desenvolvimento, startups e negócio. Então a gente vai ter depois eu passo a agenda para vocês, vai ter ainda esse ano mais um meetup de desenvolvimento, um meetup só focado em startups e outro meetup só focado em negócio, que daí a gente vai estar falando um pouquinho de Big Data e Analytics, mas depois eu falo um pouquinho rápido sobre isso. Segunda fase, que é a consolidação desses meetups, onde nós lançamos formalmente o Next Hub. Isso vai acontecer no dia 6/12. O local ainda não está definido, porque provavelmente ele vai estar dentro de uma agenda de um evento de inovação maior que vai ocorrer em Tubarão, que ainda não está sendo divulgado. E a terceira fase é onde a gente trabalha na disponibilização do calendário de trabalho de 2018. Então, a ideia do Hub também é conectar todas essas empresas, esses grupos, para que a gente tenha um calendário único, para que não gere conflito de um evento aqui, outro evento lá, e que a gente consiga realmente ter um hub aqui em cima, com todas essas coisas conectadas. A partir do momento que a gente consegue fazer isso, todo mundo ganha. Né? Então, estou vendo o Jefferson ali, que está envolvido nessa questão do Next Hub, que junto com outras pessoas formaram lá o Code for Tuba. Ok, o Code for Tuba ele não precisa deixar de existir, muito pelo contrário, ele deve ter as suas iniciativas, as suas continuidades, etc. Só que isso pode estar conectado em um hub, pode estar dentro do Next Hub e a gente coordenando as ações para que isso seja mais frutífero para todo mundo. Né? Da mesma forma, associações de empresas de tecnologia, a ideia não é conectar necessariamente todas as empresas diretamente no Next Hub. Se existe uma associação que representa essas empresas, a gente pode simplesmente colocar dentro do próprio Hub. E aqui tem um terceiro ponto que é muito importante, que isso ficou muito evidente desde a primeira conversa, que é a criação de um catálogo. Tá? Um catálogo de profissionais, de empresas, de grupos, que é o seguinte:
Muitas pessoas não se conhecem, muitas empresas não se conhecem. A gente não sabe quantas empresas de tecnologia tem em Tubarão, o que elas fazem, onde que elas estão, qual é o perfil de profissional, qual é o perfil de contratação. Da mesma forma, as pessoas. Quem são essas pessoas que estão envolvidas nesse ecossistema? Quais são as habilidades? Quais são os pontos de interesse, etc. A gente não tem isso organizado. E se a gente não tem isso organizado, a gente não consegue se ajudar, a gente não consegue compartilhar conhecimento, a gente não consegue evoluir. Então, um dos produtos, entre aspas, que entra nessa terceira fase é justamente a gente formar esse catálogo que vai envolver empresas, profissionais, etc., que a gente vai ter lá disponível no site. Né? Então, se eu estou em busca de repente um conhecimento em uma determinada área, eu posso entrar no catálogo, eu vou saber que a pessoa X lá é especialista no assunto. Eu posso me conectar com essa pessoa e de repente fazer uma mentoria rápida, não precisa ser um evento, nada, eu posso ir na empresa, eu posso ir no shopping, ou seja lá o que for, e ter essa conversa. Né? Então é importante que a gente consiga se conectar. Bom, como é que vocês participam? Como que a gente participa disso? Primeiro, aqui vocês já estão participando. Né? Essa é uma etapa dolorosa, principalmente quando a gente olha, eu estou olhando para lá, vendo esse sol espetacular, mas enfim, o grande objetivo aqui é que a gente consiga começar a se conectar mais, a nos conhecer mais, né? E a partir desse momento a gente vai dando ritmo às coisas. Por enquanto, a gente tem os e-mails de vocês e a gente vai trabalhar com um grupo de WhatsApp público também, que daí fica mais fácil para poder disseminar as informações dentro desse grupo. As reuniões hoje elas ocorrem em dois grupos diferentes. Um, que é o grupo organizador do Next Hub, que foram essas pessoas que ficaram mais dispostas e dedicadas a realmente se envolver com o desenvolvimento disso. E a gente tem um outro grupo que são todos os demais participantes, onde a gente vai ter reuniões menos frequentes, mas a gente vai ter uma agenda de reunião até para que todo mundo saiba exatamente o que está acontecendo e como que a gente pode direcionar as coisas. Isso ainda não acontece. Essas coisas elas vão ser divulgadas formalmente a partir do dia 6, quando for o lançamento do Next Hub propriamente dito. Eu peço que vocês divulguem. Hoje tem um site que foi subido assim super rapidamente só para ter uma cara. Tem a fanpage, convida amigos, colegas, etc. Sem sombra de dúvidas, a gente tem múltiplos do que nós temos hoje aqui na cidade, na região, então a gente consegue multiplicar isso e participar do grupo, né? De novo, é um grupo aberto, não tem apoio de nenhuma empresa, isso a gente vetou desde o início para que não perdesse a essência. Então, são as pessoas físicas que estão envolvidas nisso para realmente fazer um diferencial, tá? Beleza, os próximos passos, dia 9/11, às 19 horas, aqui na CIT, a gente tem o segundo meetup, que o tema principal é Startup de A a Z. Dia 18/11 é um sábado, tá? Às 14 horas, a gente tem o terceiro meetup, que é o que você precisa saber sobre UI e UX. No dia 23/11 é dia de semana, tá? Às 19 horas, também na CIT, o quarto meetup falando a respeito de como tomar melhores decisões utilizando Big Data e Analytics. E dia 6/12 às 18h30 a gente tem o lançamento oficial do Next Hub. Qual a nossa ideia aqui? É colocar o formato inicial do grupo, como que ele vai funcionar, como que é o conselho, como que as reuniões vão acontecer, como que todo mundo pode participar e por aí vai. O processo aqui é totalmente democrático, sintam-se parte do grupo já, e depois a gente vai criando as interfaces para ver como que a gente pode ir se envolvendo nesse sentido. A gente tem dois apoiadores principais, porque estavam junto conosco desde a primeira conversa e tem todo o interesse nesse tipo de coisa. O primeiro é a CIT, né, que não só nos cede a infraestrutura, mas infraestrutura física, mas toda a infraestrutura deles para que a gente consiga
operar o Next Hub. A gente pensou, coloca isso como um núcleo da CIT, coloca como... Enfim, não, vamos caminhar sozinhos até a gente ver o momento que vale a pena definir se isso vai ser um núcleo associado a alguma coisa, ou seja lá o que for. Por enquanto a gente só quer apoio, né? Porque o apoio ele é extremamente fundamental, não só de infraestrutura, mas de reverberar isso. Então a prefeitura também está envolvida nisso, tem passado por algumas modificações aí na parte de inovação, então eles têm todo o interesse em estar conosco nesse sentido também. Detalhe, empresas aqui não existem e no formato que foi previamente definido não é de fato o propósito, então vocês nunca vão ver logo de empresas aqui associadas como apoiadores do Next Hub. Tá? Vamos lá. Aqui tem, embora bem pequeno, meu e-mail, tá? cassio.brodbeck@gmail.com, meu e-mail pessoal aí, vocês podem utilizar para o que for necessário. E tem aqui meu celular também, caso precisem de alguma coisa, eu estou à disposição. Tá? Eu só queria fazer essa introdução bem breve, só para que vocês tenham ideia do que a gente está falando, qual é o propósito realmente, etc. De novo, não é uma ideia fechada, não é um pacotinho fechado que a gente está entregando, é um negócio que tá em construção. Então é importante que vocês participem disso e nos ajudem a construir. Não faz o menor sentido a gente estar aqui falando alguma coisa ou promovendo se isso não está sendo benéfico para vocês, né? Então a gente primariamente definimos algumas temáticas que são de domínio desse grupo menor para que a gente consiga movimentar, mas depois a gente vai querer ouvir muito vocês do que é interessante de estar sendo falado, quais são as habilidades que vocês têm para de repente estar aqui também falando e promovendo esse tipo de coisa. E não precisa ser necessariamente neste local, com 20, 30, 40 pessoas, pode ser um negócio bem menor, com 10 pessoas, com 5 pessoas, ou seja lá o que for. Desde que a gente consiga realmente promover isso e conectar todos esses pontos, sem sombra de dúvidas a gente vai ser mais forte, a gente vai colocar as pessoas de uma forma mais preparada, automaticamente a gente vai construir empresas mais preparadas e a gente vai ter uma sociedade e uma indústria também de tecnologia muito mais preparada. Tá? A gente tem três palestras hoje, uma que leva aproximadamente de 40 minutos a 60 minutos com o Denis. Depois a gente tem 2 formatos menores, que a gente chama de Lightning Talks, cada um de 30 minutos. Ao final aí tem um coffee para a gente poder fazer um relacionamento e tirar eventuais dúvidas de vocês, tá bom? Eu vou chamar o Denis para que inicie a apresentação, eu fico à disposição, obrigado de novo pela presença de vocês. Valeu!